ela é um dos pilares da fé cristã, é um dos pilares a qual a gente tem que seguir. Tem um escritor famoso, com o nome A.W. Tozer, e aí alguém perguntou para ele assim, o que é mais importante, a Bíblia ou a oração? E aí ele respondeu assim, pergunte ao pássaro, qual é a asa mais importante, se é a esquerda ou se é a direita? Então, a Bíblia, a palavra do Senhor é um dos fundamentos. Para mim, eu acho que junto com a oração, é um dos fundamentos primordiais da nossa vida cristã, a qual o Senhor nos deixou e nos revelou. Ele escolheu se revelar através das Escrituras, através de um livro. E a pergunta que eu faço a você é: qual a importância você tem dado à Escritura? Qual a importância que você tem dado à palavra do Senhor? Se a gente fosse analisar, ou se eu fosse perguntar, se a gente fosse fazer uma... Amém? Se a gente fosse fazer uma enquete sobre o quão a gente tem lido a Bíblia, ou se a gente já leu alguma vez a Bíblia toda, talvez a gente se decepcionaria com a gente. Para você ter ideia, para a gente ler a Bíblia toda em um ano, em 365 dias, a gente precisaria ler 3 capítulos por dia e 4 sábado e domingo. Para você ter ideia, se eu lesse um capítulo de manhã, um capítulo meio-dia e um capítulo à noite, acho que dá para ler, não dá? Se eu fizesse isso durante um ano e nos finais de semana ler 4 capítulos, né? No final de semana é mais folgado, né? A maioria não trabalha no final de semana, dá para ler até mais. Então, se a gente pegasse e lesse a Bíblia desse jeito, a gente leria ela em um ano. Só que a gente esquece e não dá importância que é para a Bíblia. Eu acho que em nosso contexto, se a gente fosse mais a fundo, eu acho que a gente não dá importância devida à leitura. A gente tem muita dificuldade de ler. Se eu perguntasse, ou se a gente fizesse outra enquete, quem gosta de ler? Eu mesmo, eu não achava a leitura muito legal, não. Eu acho que eu comecei a ler a partir do 3º ano do ensino médio, quando eu percebi que a minha escrita era horrível, eu errava tudo. Ainda hoje erro, ainda hoje eu sofro com isso. Tanto que uma vez, em uma aula de português, a professora, ela estava lendo as notas, né? Fulano tirou 9, o outro tirou 8, e eu tinha tirado uma nota boa. Eu tinha tirado acho que era 8,5, era 9. Tinha tirado uma nota legal. Ela falou assim: Gabriel, Lucas, 9. Eu estava sentado ali mais no fundo. Ela olhou: 9? Como é que tu tirou 9? Tu não faz nada, moço. E eu fiquei... Realmente, a minha leitura não era boa. Minha caligrafia menos ainda. Então, é uma questão cultural de nós não gostarmos de ler. Normalmente a gente não pensa, eu vou parar aqui e ler um livro. Por mais que seja simples ler, né? Normalmente a gente acha simples. Se Gabriel pegar e botar uma frase ali, todo mundo vai ler. Automaticamente, você não vai nem precisar, eu quero ler. Não, você já vai ler. Então a gente tem que dar importância a isso. Porque o nosso Senhor, Ele escolheu se revelar através da Escritura. Ele escolheu se revelar através das letras. É claro que hoje existe várias maneiras de você escutar, você pode escutar. E é claro que a gente tem pessoas que têm problemas de visão e tudo mais, mas a maioria de nós não gosta de ler. Então, se você é cristão, você tem que gostar de ler. Porque o seu Senhor, Ele escolheu se revelar através das Escrituras. Então, é necessário
a leitura. E com essa leitura você vai descobrir segredos da Bíblia, ou descobrir cada vez mais da Bíblia. Segredos no sentido de, às vezes a gente é muito crente, linguagem de criança ainda. Se você não lê a Escritura, você vai se tornar um crente com a linguagem de criança. Por exemplo, quando eu comecei a ler a Bíblia, a imagem que eu tinha de Davi era qual? Era que o Davi era o menino que foi lá e derrotou o gigante. Essa era a única imagem que eu tinha de Davi. Mas quando eu fui ler as Escrituras, eu falei, olha, o menininho virou rei, o menininho pecou e o menininho se arrependeu. Então, quando eu leio a Bíblia, por mais que alguém, que o pastor venha aqui e pregue todo o conhecimento e sabedoria que ele tem, ele não vai conseguir passar, por exemplo, ele passa nas suas 10 horas preparando um sermão, ele não vai conseguir passar tudo aquilo em uma única hora. Então é necessário que a gente leia a Bíblia e dê a importância que ela necessita, senão vamos ser crentes com a linguagem de criança, vamos ser crentes com a linguagem a qual não vai ser uma linguagem madura. E como o texto diz, essa Bíblia é inspirada por Deus. Então por que não ler algo que o Senhor nos deu? Por que não ler algo que o Senhor deixou para nós? Ele se revela através dela. E se ela é inspirada por Deus, ela nos condena. No versículo vai falar assim, olha, toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, proveitosa para a doutrina. Em algumas versões vai falar doutrina, em outras vai falar ensino. É proveitosa para o ensino e para repreender. E a gente vai tratar desse primeiro ponto, repreender. O que a Bíblia vai repreender? Também pode-se dizer que é condenar um erro. Algumas versões vão falar isso, ela é proveitosa para condenar um erro. Então a Bíblia vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Quando a gente fizer algum pecado, quando a gente fizer algum erro, ela vai falar, isso está errado, isso não está certo. Tem um grande avivalista que ele escreveu na capa da sua Bíblia assim, a frase, este livro afastará você do pecado, ou o pecado vai afastar você deste livro. Então a gente tem que fazer essa escolha. Ou a gente se aproxima da Bíblia e trata ela com a devida importância que ela tem, ou o pecado ele vai nos afastar cada vez mais dela e vamos ficar cada vez mais incrédulos. Um exemplo na Bíblia que eu escolhi para representar isso é quando Ananias e Safira, lá em Atos, o contexto era o seguinte: o Espírito Santo tinha derramado sobre a igreja e os irmãos, eles sentiram do Espírito Santo, foram instruídos pelo Espírito Santo em vender suas propriedades, em vender tudo aquilo que eles tinham e dar aos apóstolos. A Bíblia vai falar isso. Então eles venderam tudo aquilo que eles tinham e davam para os apóstolos. E os apóstolos, eles dividiam conforme cada um. O que acontece? Ananias e Safira, eles viram isso. E eles venderam um campo que eles tinham. Só que, em vez de ele dar tudo, eles deram só metade. E quiseram enganar a Pedro. Mas a Bíblia fala, não. E Pedro mesmo fala, olha, vocês não quiseram enganar a mim, mas quiseram enganar o Espírito. Os apóstolos não estavam pedindo que dessem todo o dinheiro. Então Ananias e Safira, eles queriam parecer crentes fiéis e bons, e mentiram quanto à quantia que eles ofereceram. O que aconteceu com eles? Eles foram condenados pelo erro deles. Eles caíram mortos os dois e morreram. Então a Bíblia, ela condena o nosso pecado. Então esse é um exemplo claro do que o pecado faz com uma pessoa, com alguém. Então, como poderíamos saber o
que é certo e errado. Se a Bíblia não nos ensinasse o que era certo e errado, como é que a gente poderia saber? Como é que a gente poderia saber que é errado matar, que é pecado matar, que é pecado roubar? O homem, sem a lei, sem algo para o instruir, meu irmão, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu só não fui lá porque eu não queria ser preso, só não fiz isso porque eu sei que é errado. Então a Bíblia vai nos dar esse raio-x de que isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Então não pode fazer isso. Ela vai nos repreender, vai nos condenar o nosso erro. Ela conhece nossos pecados. A Bíblia conhece nossos pecados, aquilo que a gente tem feito. A Bíblia é inspirada por Deus. E além disso, além de condenar o pecado, ela também vai corrigir. Lá ele vai falar assim: olha, é proveitosa para o ensino, para repreender e para corrigir. E o que é corrigir? Corrigir parece a mesma coisa de condenar, né? Mas não é. Corrigir é dizer: olha, isso aqui não está certo, está mais ou menos, e isso é o certo. É um exemplo de correção. O pastor, sábado passado, veio nos corrigir os jovens, porque a gente não estava cultuando a Deus da maneira certa. Então, cultuar a Deus é pecado? Não. Mas cultuar a Deus é errado. Não é legal, né? Então, precisa que alguém venha o quê? Corrigir. Olha, cultuar é legal, mas desse jeito tá errado. Então, te ajeita aqui, ó. Faz isso aqui. Então, ele veio e corrigiu a gente sobre isso, ao qual a gente estava fazendo com a intenção talvez certa, mas sem o conhecimento apropriado. Na Bíblia, a gente vê Jesus corrigindo muitas vezes Pedro. E um desses exemplos, uma dessas situações que ocorreram, foi quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro falou: eu não, eu lavo o seu. E Jesus o corrige e fala: Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Então, talvez até a intenção seja boa, mas a prática não está legal. Então é preciso que a gente seja corrigido para fazer aquilo que é o certo. Então, quando eu vou corrigir alguém, eu vou falar: ó, isso aqui não está certo, então é por aqui. Isso aqui não está certo, não é por aqui. Eu vou te ensinar como você deve agir. Amém? Então, a condenação ou a repreensão é para o pecado. O corrigir, nem sempre. Corrigir pode ser para algo bom, mas que está fazendo de maneira errada. Então a Bíblia nos faz isso, ela nos corrige. Ela nos corrige quando não estamos no caminho certo. Mas além disso, corrigir, ela nos mostra como fazer o certo. Ela nos instrui de como fazer. Ele vai dizer lá, ó, ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa para a doutrina, para o ensino, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, além de falar, olha, esse aqui não é o caminho certo, esse aqui é o caminho certo, e eu vou te mostrar como você vai trilhar o caminho certo. Então, a Bíblia nos faz isso, ela nos faz esses 3 passos. E lá em Salmos 119 vai dizer assim, ó: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o salmista ele vai nos instruir de como eu devo me manter sem pecar. Então, como é que eu me mantenho sem o pecado, ou evitando o pecado? Guardando a palavra de Deus no meu coração. E não é o guardar de deixar guardado numa gaveta. É o guardar porque ela é preciosa. É guardar porque ela é muito preciosa a palavra do Senhor. E não é guardar em qualquer lugar. É o guardar no meu coração. Eu vou guardar ela no meu coração porque
lá é o lugar que ninguém pode roubar, que ninguém pode me tirá-la, que ninguém pode tomar a palavra de Deus. Se eu mantenho ela aqui na Escritura, talvez a gente possa viver daqui a pouco um ambiente de perseguição. Então as Bíblias vão ser procuradas, caçadas, rasgadas, queimadas. Mas se eu guardar no meu coração, não há quem possa queimar ou rasgar. Ela nos mostra como fazer. Olha, guarda no teu coração para que ninguém a roube. Quando Pedro, lá em Atos, depois que o Espírito Santo quando Pedro lá em Atos, o Espírito Santo desce, ele vai e prega para todo mundo. Ele prega e faz uma pregação, cita Joel, e faz uma pregação extraordinária. E aí, alguns homens que estavam ouvindo ele, perguntaram assim para ele: o que faremos nós? O que faremos nós? E Pedro fala assim: olha, arrependam-se dos seus pecados, crê no Senhor Jesus e seja batizado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela nos faz isso. Quando a gente pergunta para ela: o que nós vamos fazer? O que eu posso fazer diante do meu erro, diante do meu pecado? O que eu posso fazer? E a Bíblia vai nos instruir no que a gente deve fazer. A gente deve nos arrepender dos nossos pecados. A gente deve crer em Jesus Cristo. Então, ela nos vai nos ensinar o que a gente deve fazer. E para concluir, lá em Salmos 119, no versículo 5, vai nos dizer assim, ó: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra, ela vai nos guiar enquanto a gente anda pelo caminho. Depois de a gente entender que nossos pecados são errados, nossas atitudes muitas vezes são erradas, depois que a gente entender que a gente necessita de uma correção quanto ao nosso agir, depois da gente entender que a gente precisa fazer as coisas não da nossa maneira, mas da maneira que o Senhor nos instruir, a gente precisa cultuar da maneira que o Senhor nos instruir, a gente precisa orar da maneira que o Senhor nos instruir, a gente precisa fazer as coisas da maneira que o Senhor nos instruir. A gente vai guiar um caminho com luz. Quando a gente não entende isso, não entende o quanto a palavra é importante, é como se a gente estivesse em um carro na BR, sem farol, sem nada, à noite. Não sei se vocês já andaram num carro na BR à noite, em umas estradas a qual não tem rua, não tem nada. E quando você, até com farol é escuro. Então quando você anda sem a palavra do Senhor, sem essa instrução, você está andando desse jeito, em um carro, em tudo escuro, a qual está andando uma estrada, sem saber para onde vai, sem saber o que está fazendo, só vagando em meio à estrada. E a palavra, ela vai nos iluminar o nosso caminho, nos mostrar para onde a gente está indo. E é como se ela fosse também as plaquinhas de trânsito também, nos falando: olha, daqui a pouco você vai ter que dobrar para a direita, viu? Não, mas você tem que parar bem aqui, ó, para bem aqui. Aqui é uma rotatória. Então, a palavra em nossa caminhada cristã, ela é isso, ela vai nos instruindo, ela vai nos iluminando a cada momento, e ela vai nos mostrando qual a direção certa, e ela vai cada vez mais falando ao nosso coração e nos mostrando qual é o caminho. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Para que você possa entender que a palavra, primeiro ponto, ela condena o nosso pecado, condena. A palavra, ela nos corrige, e a palavra, ela nos instrui. Então, se não darmos a devida importância a ela, vamos viver em pecado, vamos viver de maneira errada,
vamos andar sem instrução nenhuma do Senhor. Feche seus olhos para que a gente possa orar. Você fale com o Senhor, reflita o quanto você talvez tenha deixado a palavra de lado, ou talvez não tenha dado a devida importância a qual ela realmente merece, porque ela é a palavra viva, da qual o Senhor Deus, aquele que cria todas as coisas, que criou tudo, que sabe de tudo, Ele escolheu e falou: olha, eu vou me revelar ao meu povo através da escrita, através da escritura, através da Bíblia. Mas o meu povo, ele não quer me conhecer, ele não lê a Bíblia, ele não estuda a palavra. Então, como que esperamos e desejamos conhecer cada vez mais de Deus, se não nos importamos com aquilo que Ele fala a nós? Queremos viver cada vez mais no Senhor, mas não queremos viver aquilo que Ele já tem nos falado toda vez. Que o Senhor possa, Senhor Deus, instruir nosso coração, examine nossos pecados, ó Pai, e nos mostre aquilo que a gente tem errado. Pai Celestial, corrige nossos erros, ó Pai, corrige se a gente tem feito algo errado que não tem te agradado. Tu possa, Senhor Deus, adentrar no mais profundo do nosso coração, dos nossos desejos, e corrigir, Pai. Corrige nosso andar, corrige nosso caminhar, Pai. Pai, nos mostra para qual caminho devemos ir, e nos instrui, ó Pai, nesse caminho. Nos mostra e nos instrui no caminho que a gente deve andar. É isso que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, para que nós, como igreja, possamos cada vez mais amar a Tua palavra, meu Deus. Que a gente possa, Pai, amar verdadeiramente, dar a importância, Senhor Deus, que ela tem. Nós possamos nos debruçar, ter prazer nessa palavra que é tão, Senhor Deus, boa para nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.